Para comenzar, vamos a orar. Oremos. Querido Deus, muito obrigada por mais um sábado que estamos aqui estudando juntas e juntos. Eu peço que seu Espírito Santo possa estar com cada um de nós e também em nós como um grupo, que esse desejo que eu acho que não só eu tenho, sino cada um de nós possamos ter não só um entendimento individual, sino também como um grupo, possa ser possível, que possas abençoar esse estudo e também os estudos que vamos ter no futuro. Obrigada por cada uma das bênçãos, eu peço tudo em nome de Jesus. Amém. Então, eu hoje vou falar de vários tópicos que foram falados durante os últimos estudos da ansiedade e do ansiedade Parminda especialmente. E eu gostaria de conseguir combinar todos esos tópicos que eu escolhi apresentar. Especificamente, vou falar do sexto e do sétimo reino. E já para começar, a gente sabe que a gente pode estudar isso de diferentes formas e de diferentes perspectivas. Eu só escolhi algumas das perspectivas, não todas, mas eu acho bom sempre esclarecer isso, porque a gente pode ter outros símbolos para a mesma coisa. E para começar a falar disso, eu queria que a gente possa ir para Atos 27. Então, sobre que se trata Atos 27? Alguém poderia me falar? Fala de duas instituições. Perdão, vocês conseguem ouvir a Gabi? Baixinho. Gabi, pode falar mais alto. Fala das duas instituições, os dois navios que representam as duas instituições. Duas instituições. Mati, você queria falar uma coisa? No, era só que no, eu não escutava lo que falava Gabi. Mais Vai. alguém? Sim. Fala da história das 4 viagens de Paulo. Uhum. E não sei se é importante, mas que essa viagem não era uma viagem que ele queria fazer. Tal vez no quiero ir tantos detalles o pequeños detalles, sino no geral, Entendi. mas está certo, só que eu Uhum. quero geral, duas instituições. As duas instituições são o Adramitino. Esos seriam os navios, né? Uhum. Isso vale? Serve? Sí. Serve. Acho que é Adramitio, se não estou. Adramitino? Ok, Adramitino. E o outro, você? O outro eu esqueci agora. Credo. Mano. Isso. Obrigada. Obrigada. Mais alguma coisa? Naufrágio. O naufrágio. Naufrágio. E uma coisa importante que ainda não falamos, quem são essas duas instituições? O Adventismo e os Estados Unidos. Exatamente. E Estados Unidos. E o naufrágio de quem? O sexto reino. Outra. A da navia. Está certa a resposta que deu a Gayle, ela falou do sexto reino e vamos chegar lá.
Mas sim, é do navio. Que ao mesmo tempo é um naufrágio das duas instituições. Então, vou unir isso aqui. Então, Adramitio também está certo. Obrigada, Gabriel. Então, como falei, eu queria falar bem assim, mais geral. Então, Atos 27, temos duas instituições, que são dois navios, e sabemos que os navios vão no naufrágio. Essas duas instituições são Estados Unidos e o Adventismo. A gente fala agora especificamente do Adramitino. O que a gente sempre falava do primeiro, Adramitino, o Adramitio? Qual é a característica? Na morte. Permanecer na morte. E o outro? Outro bom navio é protetor de pessoas. Exatamente. Então, se Alessandria é o bom navio, o outro é o mau navio. Poderíamos falar que o Adramitino tem a parte negativa, né? O Alessandria seria um bom navio. E que mais falaste, Gui? O bom navio e que mais? Protetor das pessoas. Protetor das pessoas. Até agora, assim, estou fazendo bem um resumo bem geral e até que mesmo a anciã Terry mencionou isso no estudo que tivemos semana passada. Então, quero ir no ponto que falou a Gayle e que eu acho muito importante que a gente possa entender. Por quê? Porque o ponto do meu estudo, eu gostaria que a gente possa ver por que os Estados Unidos, como instituição, vai a um naufrágio. Esse é o meu ponto do estudo. Mas, para isso, enquanto eu estava fazendo estudo, no meu caso, enquanto eu faço estudo, eu faço perguntas para mim, para eu entender o que estou escrevendo ou minha lógica. Y cuando llegué en este punto de trazer esas duas instituciones, específicamente Estados Unidos, agora, ou como a gente interpreta isso em Apocalipse, cheguei na resposta, obviamente, porque já foi ensinado que Estados Unidos, como instituição, é o sexto reino que vai ao naufrágio. E por que sofre um naufrágio é a pergunta que eu quero responder, mas isso vai ser para o final e eu acho que vai ter que ser uma segunda parte do estudo. Não vou conseguir fazer isso hoje. Mas já no geral, sofre um naufrágio porque falhou na sua missão. Na missão de proteger as pessoas, proteger o povo. Isso, no geral, sem entrar em detalhes, porque não vou entrar em detalhes agora, como falei. Então, temos, como falou a Gayle, Estados Unidos, nesta história de Atos 27, é o sexto reino. Que é o sexto reino? E antes de falar por que o sexto reino que vai ao naufrágio, de onde a gente tira os reinos? Daniel 2. Ok, a Gabi falou Daniel 2. Antes de falar sobre isso, quantos reinos são? Reino. A Gueda aqui está falando que são 7 reinos. Então, uma pergunta, o de Daniel 2 não seria a estátua? É, o 5? Então, já vamos chegar nesse ponto. A Gay respondeu 7 reinos, então vou perguntar para ela de onde a gente tira que são 7 reinos.
Apocalipse 17. Apocalipse 17. A gente vai lá no estudo. Então, são 7 reinos. A gente fala que são 7 reinos por Apocalipse 17. E o que você falou, Gabriel, pode repetir? Não, era esse o meu ponto, justamente que Daniel 2 nos dá um modelo e Apocalipse 17 nos dá outro, que a gente tem alinhado nos estudos últimos, não? Com Parmida e Daniel, acho que são 5 no caso, não? Está. Exatamente. Em Daniel, a gente não vê na verdade, são 4, como falou a Carla, mas o quarto é dividido em 2, né? Mas já vamos chegar lá. Isso vai ser um repasso, porque eu acho que todo mundo já está familiarizado com isso. Mas, só para pegar nisso que falou a Gael, são 7 reinos por Apocalipse 17. Mas, como falou Gabriel, para falar de 7 reinos, a gente precisa de Daniel 2, Apocalipse 17, e também vamos ver Apocalipse 12 e 13. Isso só no geral. Então, a nomear os 7 reinos. Eu ouço vocês. O primeiro, Babilônia, Babilônia. Média Persia. Medo Persa. O terceiro, Grécia, Grécia. O quarto, Como pagar é Roma. o quarto é Roma. Mas a gente divide ele em Pagar Roma papal. Esse seria o quarto, né? E esses aqui, do primeiro ao quinto, onde a gente encontra isso? Daniel 2. em Daniel capítulo 2 e também o 7. Também, isso é verdade. Mas, então, do 1 a 5, a gente sempre sabe que está em Daniel 2. Agora, o sexto e o sétimo. Como a gente identifica esses reinos? Alguém sabe? Apocalipsis 13, 12 y 13. Sem falar diversos, se a gente tem que usar algum símbolo. Da bestia a terra. Sim. Besta, cordeiro, vou colocar. E o sétimo? Besta do mar. O dragão, Dragão. Alguém não sabe por que a gente coloca o sexto como besta, cordeiro e o sétimo como um dragão? A gente vai ver isso, mas alguém não sabe? Barbie, você poderia falar para a gente, por favor? Por quê? Ok, eu vou chegar a isso, mas eu quero saber quem não. Ok, a Gabi. Eu não lembro por quê, Barbie. Eu não sei também. Obrigada. A gente vai ver isso agora, mas pode falar, Gabi. Eu só ia dizer que os Estados Unidos têm 2 facetas. Uma em que eles falam como cordeiro e depois a outra que eles falam como dragão. Ok. Estados Unidos, a conclusão é que são 2 facetas de Estados Unidos. Assim, quando a gente, a primeira vista simples, vista disso aqui, faz sentido ou tem alguma coisa que não faz sentido para vocês?
Porque Eu acho que não prestei atenção onde diz 4, 5 e aí atrás está 4. Eu entendo que são duas fases de Roma, mas por que esse 4 seria de Daniel 2? esse 4 aqui, Esse. esse, porque é a Roma mais dividida. Seria o quarto mais dividido. Sim, entendo, mas isso... por que isso... Assim... Tá, os dois são Roma, é basicamente isso, né? Por isso, sim. Os dois são Roma, mas em diferentes facetas também. Ok. Então, no sexto, vamos falar do sexto. A besta como cordeiro. Eu acho que foi a Gayle e o Matias que falou também sobre isso. Se a gente pensa nos símbolos na Bíblia, o que representa o cordeiro? O sacrifício de quem? Cristo. Cristo. Ou, eu vou falar também, o reino de Deus. Mas eu não sei se vocês têm uma pergunta, mas quando eu estava estudando isso aqui, para mim não fazia sentido de que seja uma besta como cordeiro e que o símbolo desse cordeiro seja Cristo. Não sei se para vocês isso, pelo menos para mim, não fazia sentido. Por que também não? Porque quando a gente pensa em Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma pagã e Roma papal, são reinos bons? Não, não são. E Não. o dragão também não é bom. E esse sexto reino, que pelas características podemos mencionar que é Cristo, faz parte dos mesmos reinos, que a gente sabe, na teoria, que é o mesmo reino. Vou explicar de outra forma. A gente sabe que Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, a gente poderia falar deles como o rei do norte. O sétimo também seria o rei do norte. Então, como pode ser que os mesmos, que supostamente são o rei do norte, tenha algo diferente aqui? E isso é o que eu quero estudar com vocês. Gabriel? Só para ter certeza, essa besta semelhante a cordeiro seria de Apocalipse 13, certo? Porque se for em 13, fala de vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Não? A semelhança está nos chifres. A besta é uma besta, eu não sei se assemelha a um cordeiro, além dos chifres. Ok, vamos ver isso e vamos ver a parte da besta também. Mas eu gostaria de começar primeiro. Estou vendo minhas notas aqui. Vamos começar do quarto para baixo, ou seja, de Roma pagã. Para isso, a gente vai ler algumas citações que eu vou precisar a ajuda de vocês. Só o contexto antes dessa citação. A gente vai ler partes do capítulo 25 do o grande conflito. Estava traduzindo a espanhol. Antes dessa citação, ela está falando de Apocalipse 14 e ela menciona especificamente a marca da besta. E ela faz uma pergunta nessa citação e fala que representa que se representa pela besta, pela imagem e pelo sinal. E ela responde essa pergunta com a citação que está aqui embaixo. Alguém poderia ler?
Posso ler? Pode? Sim, obrigada. Nada. A cadeia de profecias na qual se encontram estes símbolos começa no capítulo 12 de Apocalipse, com o dragão que procurava destruir Cristo em seu nascimento. Declara-se que o dragão é Satanás. Apocalipse 12, 9. Foi ele que atuou sobre Herodes a fim de matar o Salvador. Mas o principal agente de Satanás ao fazer guerra contra Cristo e seu povo durante os primeiros séculos da era cristã foi o Império Romano, no qual o paganismo era a religião dominante. Assim, conquanto o dragão represente primeiramente Satanás, é, em sentido secundário, símbolo de Roma pagã. Obrigada. Agora eu vou precisar que vocês peguem suas Bíblias ou os aplicativos onde tem as Bíblias. Então, ele aqui está falando de Roma pagã. E menciona Apocalipse 12. ¿Alguien podría leer Apocalipsis 12 del verso 1 al 3? Por favor. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Obrigada. Então, a gente não vai ler todo o capítulo, depois, se vocês quiserem, podem ler. Eu só peguei só uns versos, mas só para mostrar que Apocalipse 12 está falando de Roma pagã e a gente leu os versos, né? Então, o João vê um símbolo no céu. Esse símbolo no céu era uma mulher, que é a igreja, e que acontecia com essa mulher? Isso a Rosy leu. Ela achava-se grávida? A mulher estava grávida Sim, e com dores de parto e gritava com ânsias de prendo para dar dar a à luz. Uhum. Então, a igreja tem um filho. Não vou entrar tanto na simbologia do que é cada coisa, mas sabemos quem era esse filho. Jesús. Jesus. Obrigada, Mati. Então, o filho que a mulher estava grávida é Jesus. E o que acontece? O João também vê outro sinal no céu. E qual era esse outro sinal no céu que Tem um ele vê? dragão vermelho. Tinha um dragão vermelho, que neste caso seria Roma pagã. Eu só estou fazendo assim um repasso. Não vou entrar tanto em que é Roma pagã e Roma papal, que também vamos ver, mas só para lembrar. Então, depois, eu só estou vendo aqui. Ou alguém poderia ler o verso 6? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Obrigada. Então, eu esqueci de falar sobre o verso 5, mas no verso 5 ela dá a luz, e no verso
6, ela vai fugir para o deserto e temos a profecia dos 1260 dias. Depois disso, no verso 7, essa profecia de 1260 dias, qual é? Ou como a gente chama isso, ou como a gente define essa profecia? 3 anos e meio. Sim, mas na história, que período é? De 538 a 1798. Exatamente, muito obrigada. Então, menciona no verso 6 que a mulher vai fugir para o deserto e temos a profecia dos 2260 dias, mas no verso 7 fala de que teve uma guerra no céu entre Miguel e ela fala da serpente, só para ver, o dragão e os anjos, mas ela depois vai falar sobre a serpente, no verso, a Gabi está falando aqui no verso 9. Então, temos isso, e depois ela volta a falar no verso 13 do dragão. Alguém poderia ler o verso 13? E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. O 14, por favor. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Obrigada. Então, o dragão, quando é lançado na terra, porque estava no céu, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho. E essa mulher vai para onde? Certo? Para o deserto, que são os mesmos versos que a gente está falando antes. E até aqui tudo bem? Sim. Ok, aqui estão falando que sim, do outro lado. Tudo bem. Ok, tudo bem então. Só para fazer um repasso, imagino que quase todo mundo sabe disso, mas é bom lembrar para depois continuar com o sexto e o sétimo também. Então, agora gostaria do verso 15 e 16, por favor. E a serpente lançou da sua boca água como a de uma inundação atrás da mulher, para fazer com que ela fosse carregada pela inundação. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e engoliu a inundação que o dragão lançara na sua boca. Então, aqui fala que a mulher está sendo perseguida. Perseguição. E no verso 16, vou colocar aqui. Quem ajuda a mulher? A terra. A terra ajuda a explicar isso, porque isso vai nos servir para entender o sexto reino. Então, só para recapitular, João vê um símbolo no céu, uma mulher que é a igreja que estava grávida. A mulher dá à luz o filho. Temos no meio do capítulo a guerra no céu entre os anjos, a Bíblia fala de Miguel e o dragão, e depois no capítulo volta a falar que a mulher vai para o deserto. E no final, que isso também é importante, o dragão vai perseguir a mulher, como falei, e quem ajuda a mulher vai ser a terra.
Agora, vamos para Apocalipse 13:1. Alguém poderia ler? E eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta surgir no mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. É isso? Obrigada, sim. E o 11, por favor? Verso 11. Sim. E eu contemplei outra besta saindo da terra, e ela tinha 2 chifres, semelhante a um cordeiro, e falava como um dragão. Obrigada. Obviamente, eu pulei vários versos, mas do 1 ao 10, o João vai descrever a besta. Então, o João está na areia do mar e vê duas coisas. O que vê? No verso 1 e no verso 11. Ele vê besta, uma besta em cada momento. Ok, e as bestas são iguais? Não, uma vem no mar e outra vem na terra. Sim. Uma tinha 7 cabeças e a outra tinha 2 chifres, né? Sim. Então, temos uma besta que vem do mar e a outra que vem de onde? Terra. Da terra. E, então, a besta do mar, como falou Renildo, tinha 7 cabeças. Cabeças e 6 chifres. E a outra tem 2 chifres. E que mais fala? Da besta da terra. Essa é semelhante ao cordeiro, mas fala como dragão. Exatamente. Então, tem 2 características. É semelhante ao cordeiro e fala como dragão. E vou voltar no começo. Aqui, como falou Gabriel, estamos falando de Apocalipse 13:11. No 7º reino e também, de certa forma, estamos falando do 6º reino. Até aqui tudo bem? É. Bárbara, eu poderia fazer um comentário? Claro. Embora assim, no capítulo 13, versículo 1, 2 e 3, que faz referência à primeira besta, não diz que ela fala como dragão, mas ela também age como um dragão, né? Então, assim, eu percebo aqui que existe uma semelhança entre as duas bestas no comportamento do dragão, né? Embora não tenha escrito esse termo dragão, assim, que ele fala como dragão, a primeira besta. Mas ela agia como se fosse um dragão. Por que você acha que agia como dragão? Ah, pelo comportamento, a conduta dela ao longo da história, né? Ah, você está falando na história. Sim, Ok, ok, sim. O que às vezes é um pouco confuso e que eu acho que também fomos bastante advertidos sobre isso, porque quando a gente começa a falar de Apocalipse 12, 13, até de Daniel, quando a gente vai para a Lena de White, ela vai mudando às vezes como ela chama o dragão, como ela chama a besta. Então, dependendo da citação e o contexto que ela esteja falando, vai mudar como ela chama o dragão ou a besta. Eu acho que, obrigada, Marcos, por mencionar isso, porque lembrei disso. Eu acho que é importante a gente entender bem do contexto também que estamos falando, porque ela vai mudar a definição do dragão durante o conflito também. Posso fazer um comentário rapidinho?
conhece. Assim, não sei se é justo, mas a gente tem também uma cola, né? O diagrama de 1850, uma boa ajuda visual. Aí você tem as bestas ilustradas. Às vezes eu uso, a gente parou de usar um pouco, né, ao longo do tempo. Obrigada. É, então, Apocalipse 13, o João vê duas bestas. Qual seria a besta essa do mar? Alguém lembra? Não entendi, Bárbara. Tem como perguntar de A, novo? a besta do que vai Passa, surgir passa. na história que é. Ah, falhou aqui na hora que você Muri, fez a não. pergunta. Não. Muri, não. Não. Muri, não. Acho que alguém Não. tem um telefone ligado. Não. Gabriel, pode colocar. Obrigado. Na história, a besta que surge do mar, qual é? Não, Papado. papado, obrigado. Vamos ler uma citação para isso. Alguém poderia ler? O que está aqui? Posso ler, Bárbara? Obrigada. No capítulo 13, de 1 a 10, descreve-se a besta semelhante ao leopardo, à qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado, que se sucedeu no poder. Trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Declara-se quanto à besta semelhante ao leopardo. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Esta profecia, que é quase idêntica à descrição da ponta pequena de Daniel 7, refere-se inquestionavelmente ao papado. Obrigada. Então, essa besta semelhante ao leopardo é a primeira besta. Essa aqui, a besta que vai surgir do mar, que é o papado. E fala aqui, vou colocar. Quem dá o poder é o dragão. E quem seria esse dragão, seguindo a lógica? O Estado. O Estado, mas na história. Seria Roma? Roma pagã dá o poder a Roma papal. Obrigada. Até aqui tudo bem? Eu vou. Sim, ok, Bárbara. Obrigada. Alguém poderia ler a seguinte citação, por favor? Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E diz o profeta: vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E mais, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que se há a espada, seja morto. Os 42 meses são o mesmo que tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio ou 1260 dias, de Daniel 7. Tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus.
Este período, conforme se declara nos capítulos precedentes, começou com a supremacia do papado no ano 538 de nossa era e terminou em 1798. Nesta ocasião, o Papa foi aprisionado pelo exército francês e o poder papal recebeu a chaga mortal, cumprindo-se a predição: se alguém leva em cativeiro irá. Obrigada. Isso só para confirmar o que a gente já tinha falado, que acho que foi o Reunido falou, da profecia dos 2.260 dias, que foi o povo estando em cativeiro. Eu acho que isso é bem conhecido por todos nós. Então, estamos em Apocalipse 13, o João vê o papado, que também depois Helena de White vai escrever isso, o papado estando no velho mundo. E também, do outro lado, vê uma besta que surge da terra, que está no novo mundo. Comparamos o velho com o novo mundo. Como ela, e agora a gente vai escrever isso, qual é essa terra que surge da terra? Estados Unidos. Olha, deixa aqui. Então, vamos continuar lendo. Então, ela continua na cronologia do quarto e quinto. E agora ela vai falar, se não estou errada, estou vendo aqui nas minhas notas, da besta que surge da terra. Alguém poderia ler, por favor? Eu posso ler. Diga. Neste ponto é introduzido outro símbolo. Diz o profeta: vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Apocalipse 13:11. Tanto a aparência desta besta, como a maneira por que surgiu, indicam que a nação por ela representada é diferente das que são mostradas sob os símbolos precedentes. Os grandes reinos que têm governado o mundo foram apresentados ao profeta Daniel como feras rapinantes que surgiam quando os 4 ventos do céu combatiam no grande mar. Daniel 7:2. Em Apocalipse 17, um anjo explicou que as águas representam povos e multidões e nações e línguas. Do verso 15. Ventos são símbolos de contendas. Os 4 ventos do céu, a combaterem no mar grande, representam as terríveis cenas de conquista e revolução pelas quais os reinos têm atingido o poder. Obrigada, Caro. Então, agora ela vai falar sobre a outra besta. Antes tinha falado sobre a besta que surge do mal, que é o papado, falando dessa besta estando no novo mundo, e agora vai falar da outra besta que está na terra, no novo mundo. Então, algumas coisas que eu gostaria que a gente possa prestar atenção, dar atenção. Aqui fala que tanto a aparência desta besta como a maneira que surgiu fica. Está no texto. Estou repetindo o que fala o texto. A aparência da besta e a maneira como surgiu Indicam que a nação, por ela representada, é diferente das que são mostradas indica sob os símbolos precedentes. que é diferente, tanto a aparência como surgiu, obviamente porque essa besta surgiu da terra, é diferente. E também fala da aparência sendo diferente. Essas são
as coisas específicas que eu queria marcar. E essa aparência, como é a aparência? Bárbara, seriam essas feras rapinantes, é isso? No, tal vez más simples. ¿Cómo es descrita a besta? Como siendo como. Como un cordero. Sí. Ok. Perdón por interrumpir. E a gente tinha falado que esse cordeiro era símbolo do quê? Quando a gente vai no Velho Testamento. Cristo. Cristo. E só para... quando a gente está vendo essa aparência de cordeiro sendo Cristo, é algo bom ou é algo ruim? Estou falando que... Cristo é bom. Então, de forma simples, assim, bem simples, se a gente fala que sendo essa cordeiro e a gente sabendo que esse símbolo é Cristo, é algo bom. Não pode ser algo ruim. Até aqui tudo bem? Sim, porque ela também se transforma depois, né? Sim. Uhum. Vamos continuar lendo. ¿Alguien poderia ler a citação que saiu? Eu vou ler. Bom dia, estão me ouvindo? Estou, obrigada. Vou ler. Que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios. Tem uma coisinha aqui na frente. Indícios de uma força e grandeza, e atraindo a atenção do mundo. A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Reiteradas vezes, ao descreverem a origem e o crescimento desta nação, oradores e escritores têm emitido inconscientemente o mesmo pensamento e quase que empregado as mesmas palavras do escritor sagrado. A besta foi vista a subir da terra. E, segundo os tradutores, a palavra aqui traduzida subir significa literalmente crescer ou brotar como uma planta. Grande Conflito 440.2. Muito obrigada. Então, qual é essa nação? É o dos Estados Unidos da América do Norte. Exatamente. E em que ano marcamos a ascensão? Mil setecentos e 1798. Obrigada. Então, quando estamos falando dessa besta que surge da Terra, estamos parados em 1798. E estamos falando de Estados Unidos. Vamos ler um pouco mais. ¿Alguien poderia ler até aqui? A tu ponto verde. E tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro. Os chifres semelhantes aos do cordeiro indicam juventude, inocência e brandura, o que apropriadamente representa o caráter dos Estados Unidos, quando apresentados ao profeta como estando a subir em 1798. Ok. Agora fala dos chifres semelhantes a de um cordeiro. E as características desses chifres do cordeiro, que indicam? Segundo o texto. Juventude, inocência e brandura. Exatamente. E estamos falando de coisas boas. Até aqui tudo bem. As coisas que estão sendo descritas até agora são
coisas boas, não está falando de que vai destruir alguém, vai perseguir alguém, não está falando de nada disso até agora. Está falando das caras da besta como cordeiro. Alguém poderia, sim, E quando fala de crescimento, dá para imaginar, né? Algo crescendo, é, juventude, né? Inocência e brandura de alguém porque crescendo. desde 1798 que começa a, a crescer e obviamente eu não coloquei todas as citações, só escolhi algumas, mas vai explicando como surge. Surge da terra, de uma terra desolada, tem várias características que eu não vou usar para o estudo, mas se vocês quiserem depois podem ler. Alguém poderia ler até o seguinte ponto, mas antes disso, o Alfredo tem uma pergunta. Fala com o cordeiro, eu não consegui agora. Como? A besta fala com o cordeiro. Estou falando dos chifres como cordeiro, estou falando da besta semelhante ao cordeiro. As características. Alguém poderia ler Continua, então. Entre os exilados cristãos que primeiro fugiram para a América do Norte e buscaram asilo contra a opressão real e a intolerância dos sacerdotes, muitos havia que se decidiram a estabelecer um governo sobre o amplo fundamento da liberdade civil e religiosa. Suas ideias tiveram guarida na Declaração da Independência, que estabeleceu a grande verdade de que todos os homens são criados iguais e dotados da inalienável direito à vida, liberdade e procura de felicidade. diga, para onde foram as pessoas a se refugiar? Aos Estados Unidos. O texto fala claramente isso, mas onde as pessoas acharam refúgio, asilo contra a opressão da intolerância aos sacerdotes, vou falar do dragão, foi nos Estados Unidos, porque esse era o propósito dos Estados Unidos, proteger o povo, proteger as pessoas. Até aqui tudo bem? Sim, ótimo. Obrigada. Então, como falei, o propósito dos Estados Unidos, e até agora só falou da besta como cordeiro, era proteger o povo. Estamos vendo e sabemos que as pessoas foram buscar asilo em Estados Unidos, porque era um país que ia proteger essas pessoas que estavam sendo perseguidas, porque iam achar proteção. Então, estamos vendo isso de cordeiro ser para proteger as pessoas. Então, quando a gente pensa nisso, a gente não pode falar que algo foi mal como os outros reinos que a gente estava vendo antes. Faz sentido o que estou falando? Sim. Ok. Vamos. Deixa eu ver aqui. Ok. Depois, ela vai falar da besta falando como dragão. Alguém poderia ler? Eu posso ler? Por favor, obrigada. Mas a besta de chifres, semelhante aos do cordeiro, falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia.
Apocalipse 13, 11 a 14. Obrigada. Então, agora a besta fala como dragão. E fala e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Aqui estamos falando do sétimo reino. Reino. Então, estando aqui ao começo, a gente leu sobre Papal, a besta como cordeiro, e eu acho que todas e todos vão concordar que a gente leu dessa parte como cordeiro características boas. Por quê? Porque o propósito era proteger ao povo, proteger as pessoas. Era onde as pessoas que estavam sendo perseguidas encontravam refúgio. E depois, no sétimo, é quando a besta fala como dragão. E, obviamente, sabemos que a gente pode caracterizar isso como algo mau, algo ruim. Falando, assim, de forma bem simples. Até aqui tudo bem? Sim. Ok. Então, agora voltando a isto da besta. Porque quando a gente fala da besta, a gente obviamente vai relacionar isso como algo mal, como falamos, como a gente vê na história e como a gente está vendo agora atualmente. Não tem características boas. Então, como a gente pode explicar que o sexto seja bom, quando na verdade não deveria ser bom? Para isso, a gente tem que ir para Apocalipse 17. Até aqui está tudo bem, porque eu vou passar para Apocalipse 17. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Barbie, eu tenho uma dúvida sobre, porque para mim o término bestia não é sinônimo de algo ruim, é sinônimo de uma nação. Ok. Essa nação pode ser ruim, essa nação pode ser ruim ou pode ser boa. Ok, está bem. Mas normalmente a gente não vai definir uma besta como mas também no contexto que a gente está falando. Quando a gente fala de tudo isso aqui, e não podemos falar que seja assim, seria como o rei do norte, mas nas características mais do rei do norte. Então, como pode ser que dentro, supostamente, do rei do norte, tenhamos algo que seja bom? Talvez esse é mais meu ponto. Ok, boa pergunta. Faz Ô, sentido? Barbie, bom sábado, Barbie. Sim. Então, assim, não seria mais próximo da coerência se realmente for um sistema, porque um sistema ele tem condutas, né? Ele tem o Estado dominando, se mesclando com a religião, e daí, sendo os Estados Unidos, não porque é a nação dos Estados Unidos, mas porque ela bebeu desse vinho, é, entendeu? Sempre foi assim, né? No início, eles estavam com essa, com essa, sei lá,
essa retórica de os estados, né, lá Abraão Lincoln, etc. Mas assim, mas no fundo, sempre estava a religião, né? A religião sempre foi a máxima deles. Então, não que seja um país em si, mas porque é o sistema, né? E eu creio que quanto mais próximo a gente vê e conhece a Cristo, mais liberto a gente está de religião, né? Quando eu falo religião, eu não estou falando de ligação a Deus, estou falando desse peso, né? Dessa bandeira que, em nome de Deus, faz atrocidades e não consegue nem perceber isso, né? E diante de tudo isso nasce o protestantismo, e nós temos que lembrar sempre que nós viemos desse berço fundamentalista, né? Independente da nossa White maravilhosa, que só nos dá luz, mas lembrar que ela também veio desse berço, né? E como é difícil se libertar disso tudo. Obrigada, Alexia. Então, sim, lembrar que é um sistema, né? Um sistema que nos assola, Eu não, nossos pais, e, enfim, até os nossos dias. obrigada. Eu não queria tanto falar do sistema e obrigada pelo comentário. Não estou tanto falando do sistema. Eu estou vendo, eu gostaria que a gente possa ver mais no geral, porque a gente poderia ir mais nos detalhes, mas estou fazendo assim bem no geral. E só pelo um comentário que você fez, as pessoas que estavam sendo perseguidas foram para Estados Unidos porque estavam tendo liberdade religiosa, que era algo que, obviamente, em outros lugares não tinham. Por isso, falo que essas características de Cordeiro, estamos falando de algo bom, porque o propósito era proteger o povo. A Gabi tem uma pergunta ou comentário. Aí eu levantei a mão, mas era porque eu ia falar em relação, não necessariamente ao que a Alexia estava dizendo, mas eu ia dizer o seguinte, a gente só entende, hoje a gente usa essa fala de ser um sistema, ou ser um governo, um rei, ou quando a gente fala que é um Estado, a gente entende isso, mas é porque a gente faz as aplicações. Só que o que eu acho que é o que eu acho o propósito assim do estudo, é pegar nos símbolos originais e destrinchar esses símbolos originais. Porque, igual você estava falando, quando você menciona um cordeiro e a gente descreve esse cordeiro sendo Cristo, a gente não automaticamente pensa no Estado, no sistema, algo que esteja relacionado a isso, assim, de forma direta, né? Então, eu acho importante a gente entender essa simbologia antes da gente tentar responder como a fase da aplicação, por exemplo. Uhum. Obrigada. Como falei, eu quero que possamos ir para Apocalipse, já me perdi aqui. Apocalipse 17 para falar de isto, porque não faz sentido que a gente descreva algo bom, como normalmente a gente acredita, uma besta. Agora, para isso, vamos ir para Apocalipse 17. Só vou ver minhas notas aqui. Então, se vocês podem me acompanhar com suas Bíblias ou aplicativo, eu não vou ler todos os textos, não vamos ler todos os textos, eu só quero chegar só nos textos específicos. Mas já no primeiro verso, fala que vem um dos 7 anjos para o João e fala que vai mostrar
o que vai mostrar? Condenação dessa prostituta. Exatamente, una prostituta que está sentada sobre muitas águas. Eu, como falei, não vou entrar no que significa, eu só quero chegar a certos versículos. E fala, com a qual fornicavam os reis da terra, e os que habitavam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Ou seja, essas pessoas, os habitantes da terra, se ficaram bêbados, obrigada, pela essa fornicação. E no verso 3 fala que e levou-me em espírito ao deserto. E o que viu no deserto? A mulher em cima da besta. E qual era a cor da besta? Escarlata. Escarlata. E tinha nomes de blasfêmia. E fala que a mulher também estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e dá características. E na testa tinha mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, essa mulher tinha na testa esse nome. Vamos para o verso 7. Fala que o anjo pergunta para João por que estava olhando para essa mulher com tanta admiração. E fala que vai falar para ele o mistério da mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Verso 8, que é o que a gente vai focar mais. Alguém poderia ler? A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Obrigada. Antes de ir para isto aqui, eu acho importante esclarecer uma coisa. Oi, perdão. Apocalipse 12, o dragão. Apocalipse 13, a primeira besta que surge do mar. E essa besta aqui que estamos vendo, acho que escreve como escarlata, se não estou errada. Essa aqui estamos falando da mesma entidade. Sim. Só para deixar esclarecido isso. Ok, então, estamos falando da besta. Então, o anjo fala para o João, vou ir mais para baixo, estamos no verso 8. A besta que você está vendo foi e depois que fala, a besta foi Não, já não é. não é? E depois que fala, Ainda é. foi e já não é, e Ainda que é. na minha versão fala que há de subir do abismo. Ah, sim, na primeira parte desse verso, sim. Ok. E a até aqui tudo bem?
Sim. Ok. Isamira, estou lendo a outra parte do verso. A vez irão à perdição e os que habitam na terra se admirarão, vendo que a besta que era e já não é, de novo, ainda que é. Quando fala isso, estamos falando aqui no passado, presente e o futuro. Todo mundo bem até aqui? Sim. Ok. Ô, Bárbara, eu queria que você se detesse um pouco mais nessa coisa de que não era, né, e repetisse assim, a gente repetisse assim focasse várias vezes no que em relação à besta, que ela não era e será. Você pode repetir aí? Sim, claro. Eu acho que aí mostra muita verdade, até lá do Éden, que a gente não conseguiu ver. Minha Ok. opinião, e com muita reflexão sobre isso. Eso estamos colocando no tempo como está descrito, como está escrito o verso. Então, estamos no verso 8, a besta, e fala que a besta que o João está vendo foi no passado, agora já não é, e no futuro há de subir. Simplesmente isso. Não, talvez não quero, agora não quero fazer nenhuma aplicação nem nada disso. Mas aí está a essência da resposta do que você mesmo está perguntando, todos nós nos perguntamos. Tá nessas, na verdade, sempre foi. A essência sempre foi. É É por isso que eu falo. Quando a gente não quando entende um texto, a gente tem que repetir ele constantemente para ver. Aí dali sai a luz, entendeu? Quando a gente fica se perguntando sobre isso. Não adianta passar só por cima, aí a gente vai se atropelar depois. no que a besta foi, já não é. E há de subir, estamos falando sobre o estado da besta. O que quero falar com isso? Aqui no passado, a besta já era, vou falar que existiu. Ou tinha vida antes. Vou colocar tinha aqui no meio. Então, estamos no verso 8. Já não é. E há de subir. O que quero falar com isso? Estamos falando do passado, presente e o futuro. Tinha vida, agora não tem. Não tem vida. E no futuro vai ter vida. Estou falando por isso só do estado de estado de vida ou morte da besta. No presente, onde está o João, a besta não está viva. E o que eu vou falar, a gente poderia demonstrar mais isso, eu acho que não vou ter tempo, mas Apocalipse 17:1, o primeiro verso, 17:1, no tempo, estamos em 1798. Então, se a gente quer colocar isso numa linha, estamos aqui em 1798 e estamos falando da besta, né? Porque está descrevendo a besta que foi, que tinha vida, a besta agora já não tem vida, já não é,
e no futuro vai ter vida. Então, se a gente colocar de novo iba a falar reinos, mas aqui estamos falando de bestas, que também poderíamos falar sendo bestas. Temos Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma pagã e Roma papal. Desculpem aí a bagunça, gente. Ok. Então, me chamei. Estamos aqui em 1798. Em 1798, que no presente, de novo, perdão, 1798. E estamos falando da besta. E aqui vou preencher, como estávamos falando antes, gente, perdão. Sexto, o sexto e o sétimo. Então, essa besta que está vendo já não é. Essa besta já tinha sido, já era. E no presente não tem vida. Já não é. Ou seja, a besta está morta aqui. Foi para vida. E depois fala que há de vir. Que é importante entender isto, o que estou falando agora. Que em 1798 a besta está morta. A besta depois vai voltar, vai viver outra vez. A besta depois volta, ressuscita. Mas por que estou falando isto? Porque quando a gente vai aqui, quando a gente mencionou as bestas, o reinado, aqui no sexto, que agora não dá para marcar, a besta está morta, não existe uma besta. É só um reino. E era algo que o Macho tinha falado também. A gente vai ver isto aqui, o sexto, não como uma besta, porque a besta em 1798, que é quando surge Estados Unidos e fala, e tem as características como cordeiro, a besta não existe, está morta. Dá para entender o que estou falando? Para mim, sim. Sim. Obrigada. Se não dá para entender, por favor, alguém me fale. Senão, eu vou continuar. Ok, estamos lendo o verso 8. Agora vamos para o verso 9. Se alguém poderia ler? Aqui o sentido que tens. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Ok. Claramente hoje não é meu dia com a tecnologia. Quando a gente fala de montes, como a gente pode escrever isso também como um símbolo ou um sinônimo? Reinos. Então, verso 9. X, que ao mesmo tempo são montanhas.
São reinos. E que fala sobre isso? São 7 cabeças, são 7 montes, então são 7 reinos. O verso 10, por favor. E são também 7 reis, 5 já caíram e um já é, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Obrigada. Então, esses 7 cabeças, 7 montes, que são reinos, são também 7 reis. E que fala? 5 já caíram, que são esses aqui. Um ainda e o outro ainda não chegou. 2, 3, 4, 5. Esses aqui já caíram. Estou marcando aqui, são os 5 esos que falou a Gabi, que são 5 do Daniel. São Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Pagã e Roma Papal. Agora estamos falando como reinos. Esses reinos já caíram. E um já é. Vou colocar outra cor. Vou apagar aqui. Já caíram. Já caíram. E um já é. Quando fala já é, está vivo ou morto? Está vivo. Como reino está vivo. E o outro, que fala do outro? Ainda bem. Ainda bem. Tudo bem até aqui? Sim. Ok. O que estou falando com isto? O Gabi tem uma pergunta. Aqui fala, a gente está falando que esses 5 reinos que caíram são os de Daniel. E esse que é e o que há de vir são esses 2 de Apocalipse? Poderia dizer que um é do mar, que já existe, o papado, com o sistema, e o outro que veio depois, que seria a Terra, Estados Unidos? Não, por quê? Porque porque falamos que en Apocalipsis 17:1 estamos en 1798. En 1790, de qual está, perdão, você está falando? Que surge do mar ou a que surge da terra? Estou falando dos dois, porque a minha pergunta era, essa besta que diz aqui que 5 caíram, já não existem. Depois tem um que ainda é e um que ainda há de vir. Esse que é, a minha pergunta é se é a besta do mar, que a gente disse que era o papado, que esse sistema aí morreu, mas ele ainda continua. Mas uma pergunta aí, em 1798 ainda está a Roma Papal terminou exatamente, acabou. Por isso, em 1798 estamos falando do 6º para frente. Okay. Então, Os 5 já caíram. Então, esse que é não pode ser essa besta do mar, o papado. Já caiu. Porque o que eu imaginei, então tem que ser as 2 vertentes dos Estados Unidos. Exatamente. Uma ela como cordeiro e a outra ela como dragão. Exatamente. Mas não, alguém não viu que falou a Gabi? Deu para ouvir ou não? Eu ouvi Deu bem. para ouvir, mas assim, eu não sei se eu consegui seguir a discussão. Talvez se tiver como resumir. Gabi vai resumir.
Deixa eu ver se eu consigo resumir, porque na verdade era uma dúvida, uma pergunta que eu tinha, então eu estou tentando assim resumir o estudo seguindo a minha própria lógica, assim, na minha cabeça. Mas a minha pergunta conforme esse verso, a gente está vendo que tinha uma besta que era, né? E são esses 5 reinos de Daniel. Você está no verso qual? Eu estou no verso 8 de Ok, Apocalipse. estamos no verso 8, sim. Então, aqui fala da besta que era, e eu associei isso aos reinos de Daniel, esses reinos, esses 5 que já caíram. Mas aí continua dizendo, Mas tem que fazer uma distinção importante. No verso 8 estamos falando das festas, não como reinados. No então, verso 9 estamos falando ai, no como 9, ok, isso. Então, é a minha pergunta e você está me dando a resposta boa. Aí no verso 9, então, mas mesmo assim, espera. Tá, mas do verso 9 só fala nos montes aqui. nos montes que são montanhas, que são reinos. Ah, mas no verso 10 Sim, no verso seria, 10, não no sim. 9. Mas quando falamos de reinos, estamos falando a mesma coisa. Sim, isso eu sei. Mas eu não estou falando do verso 9, então teria que ser o verso 10, onde fala que esses 5 já caíram, são esses reinos de Daniel. Aí ainda continua dizendo que um e o outro ainda há de ser. E a minha pergunta era, se esse que poderia ser a besta do mar, representada pelo papado. E a Bárbara estava dizendo que não, porque isso se localiza em 1798, e aí o papado deixou de existir. Então eu falei para ela, se não. A vez, vocês estão conseguindo seguir a discussão, porque senão não tem sentido. Eu consigo, não sei as demais pessoas. Você está falando da besta que vem do mar. porque eu estou aplicando isso ao papado, que nós dissemos que essa besta é o papado. Que é o quinto reino. Sim. Que já estamos no 10. Claro, já passamos esse reino. Isso eu já entendi que você já me respondeu isso. Então, o que eu falei para você é se não pode ser o papado, porque em 1798 já acabou o papado aí. Então, na minha lógica, teria que ser essas 2 facetas dos Estados Unidos. Uma onde ela é o cordeiro e a outra onde ela já está começando a falar como dragão. Exatamente. Então, eu tinha essa pergunta só para ver se eu estou seguindo bem a lógica do seu estudo. Pronto, obrigada. Eu não quis confundir ninguém, mas eu queria entender se eu mesma estava seguindo bem a lógica do seu estudo, mediante os versos que a gente está lendo, porque a gente está indo para frente e para trás nesses versos. Eu só queria saber se eu estava seguindo bem a lógica. Deu para entender, porque basicamente é isso o que estou falando. Estamos falando, no verso 8, estamos falando como besta. Na besta, vou ter que botar aqui antes. Aqui, quando a gente marcava no sexto, a besta aqui está morta, não tem besta, só tem um reino, e esse reino está vivo. Aqui. Então, no 8, a gente pode ver que essa besta não tem besta, a besta está morta, mas sim tem um reino, porque fala que o reino está vivo. Então, o que quero dizer com isto aqui? Essa aqui é a primeira faceta dos Estados Unidos. Não sei se está tão certo falar 1 e 2, mas só para simplificar. E essa é a segunda faceta dos Estados Unidos. O sexto e o sétimo são Estados Unidos, mas em diferentes facetas. Esse era meu ponto. Gabriel? Assim, eu querendo
eu estou acompanhando e para mim essa questão visual é muito importante e por isso que eu impliquei um pouco no começo, né, que essa besta não é semelhante a um cordeiro, ela é uma besta, né? Se você vê Cronos, é uma besta, uma fera, né? Porque seria como se a besta mudasse de aparência nessas duas fases, mas não é. Ela é uma besta que tem chifres, como um cordeiro, como se fosse, sei lá, tem pés como um cordeiro, tem nariz como um cordeiro, não? Mas o restante é uma besta normal, uma fera. E nessas duas fases, ela não é assim que ela vira uma outra besta, mas ela tem os chifres e no outro ela fala como um dragão, né? São assim, duas fases. Enfim, isso me atrapalhou um pouco, né? Porque se vocês falam uma besta semelhante ao cordeiro, eu imagino um cordeiro, simplesmente, não? Que de repente vira um outro bicho, assim, né? Mas, enfim, talvez é só na minha cabeça que me atrapalhou um pouco. Assim, eu acho que atrapalha todo mundo, né? Porque estamos falando de algo complexo e eu acho importante entender isto do sexto e do sétimo reino para entender o propósito dos Estados Unidos. Por que falamos do sexto que vai ao naufrágio? Por que falamos do sétimo? Por isso acho tão importante que a gente possa entender isso aqui. E é confuso, porque as características que a gente tem, se a gente vai na Bíblia, se a gente vai em Helena de White, fala da besta como cordeiro, não fala que é só um cordeiro. Mas se a gente combina isso com Apocalipse 17, a besta nesse período, 1798, não existe, está morta a besta, é só um reino. Que depois, obviamente, a besta vai ressuscitar. Quando aqui fala agir, aqui a besta vai ressuscitar, que é no sétimo reino, na outra faceta dos Estados Unidos. A Gabi tem uma pergunta. Não é uma pergunta, talvez mais um comentário, porque assim, eu concordo com o Gabriel nessa parte visual, e eu estou pensando assim, se a gente vai para Apocalipse 13 e a gente realmente lê esse verso 11 de Apocalipse 13, acho que também é uma questão de como a gente vai interpretar essa leitura, porque aqui diz, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Então, se a gente lê bem isso, chifres é que são semelhantes a esse cordeiro. E esses chifres, a gente faz essa divisão, pelo menos era para fazer mais sentido para mim, foi isso que eu fiz. Eu imaginei o cordeiro bonito, com 2 chifres, mas esses 2 chifres tendo cada um uma representação. De um lado, por exemplo, falando como o dragão, e o outro tendo talvez essa faceta de cordeiro. Não sei, pode ser que não dê para fazer isso, mas eu acho que... Porque não é que um chifre fala como dragão, porque a gente leu no final, só para voltar aqui. A besta falava como dragão, não é que um chifre fala como dragão. Mas Assim, a cordeiro gente tem muitas citações que depois ela vai falar o que é esses 2 chifres. Claro, Constituição e um republicanismo. Claro, e protestantismo. Exatamente. Mas ainda assim, eu posso dizer que os 2 chifres é os que são semelhantes ao cordeiro. E também se descreve a besta como cordeiro em outras partes. Claro. Mas é confuso, mas o ponto que a gente tem que entender dessas características do cordeiro é que estamos falando de coisas boas. Porque em 1798, como eu falei, o ponto era proteger as pessoas. Cumpriu, não é que cumpriu, o propósito era proteger essas pessoas. Por isso não pode ser uma besta como a gente entende que é uma besta. E, de fato, a besta nesse momento está morta, não existe. Gabriel, o Alfredo queria falar.
O Gabriel diz que a besta é uma besta. E ela só tem os chifres parecidos com o carneiro, ou igual ao carneiro. Portanto, o igual ao carneiro é só os chifres, não tem mais nada. E ela apareceu como o carneiro. Eu penso que será através da Constituição. Então, o carneiro, as coisas boas, o caráter. E fala através das leis como um dragão. Mas ela é uma besta. Sim e não. É mais complexo do que obviamente estou explicando aqui, mas o que a gente viu antes é que primeiro, o que eu achei interessante também, primeiro quando a gente vai, como ela descreve, ela primeiro fala dela como um cordeiro e descreve as coisas boas. E depois fala quando falava como dragão, que a gente coloca essas características mais tendo o sétimo reino. Obviamente, Lena White não tinha a mesma visão que a gente tem agora, porque ela vai falar do sétimo reino como sendo o papado, por exemplo, e nós sabemos que não é o papado. Mas eu tenho mais coisas para falar, mas já me passei do tempo, podemos fazer uma segunda parte, porque eu não fiz meu ponto, que era responder a pergunta por que naufragou, foi um naufrágio o sexto reino. Mas eu achei que era importante que a gente possa entender por que falamos isto do sexto e o sétimo reino. Alguém tem alguma pergunta ou dúvida? Senão a gente vai terminar. Ok, se ninguém tiver nenhuma pergunta. Bárbara, Sim. assim, após essa conversa, né, sobre a imagem, como seria essa imagem da besta, eu fiquei curiosa. Eu sei que o Gabriel é bom em desenho, e eu fiquei tentando lembrar também daquele cartaz, né, do livrinho. Como é a imagem? Como é essa imagem da besta com chifres de cordeiro? Sim, eu acho que seria bom, mas eu não gostaria que a gente possa ficar confundido com isso, porque eu sei quando a gente pensa ou quer ilustrar isso, vai ficar confuso, porque a texto fala que é uma besta. Mas eu acho que isso não nos deveria tirar do foco de que estamos falando mais das características de Cordeiro e que nesse momento da história, em 1798, usando Apocalipse 17, não tem besta. A besta está morta, só tem um reino. Mas sí, poderíamos tentar ver isso de forma de ilustrá-lo, mas não sei se vai ficar mais confuso ou não. Assim, pode não ter sido, né, como você imaginou de passar o estudo, mas, assim, querendo ou não, esse ponto, não querendo voltar nele e dizendo que ele é muito importante, mas fez com que a gente fizesse uma reflexão mesmo, né, disso, do que você falou agora, das características em si, né? Eu acho que foi bem importante, muito bom, obrigada. Eu aprendi ainda mais. Obrigada. A gente vai continuar em outro estudo, porque como falei, não terminei meu ponto, o meu ponto talvez principal do estudo. Mas se alguém tiver perguntas, obviamente podem me escrever e eu posso, ou podemos voltar a explicar alguma outra coisa. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada por o sábado, nesse sábado que podemos ter um estudo juntas e juntos. Obrigada pelo espaço que temos, pelo tempo que temos para desfrutar do estudo, desfrutar de relembrar de coisas que a gente já sabia, dar significado novo a outras coisas. Eu peço que nos possas acompanhar nesse processo, individualmente e também como grupo. Obrigada novamente por esse tempo aqui e eu peço que possas estar cada um de nós no restante do sábado. Eu peço tu, em nome de Jesus. Amém.